Olá! Preparado para descobrires ainda mais sobre as frações? Está atento e verás que no instante vais perceber tudo aquilo de que vamos falar. Para festejarem o aniversário do Pedro, a família decidiu organizar um jantar e para sobremesa fizeram 2 tartes deliciosas. As tartes eram exatamente iguais, mas uma era de maçã e a outra de chocolate. No fim do jantar, tinham sido comidos 2/4 da tarte de maçã e 4/8 da tarte de chocolate. Sabes dizer-me qual foi a tarte que se comeu mais? Vamos analisar as frações que correspondem à parte que se comeu de cada uma das tartes. Sabemos que da tarte de maçã foram comidos 2/4. Isto quer dizer que a tarte estava dividida em 4 partes iguais e comeram-se apenas 2 dessas 4 partes. Já a tarte de chocolate estava dividida em 8 partes iguais e foram comidas 4 dessas 8 partes. Qual foi a tarte que mais comeram? Exatamente! Estou a pensar o mesmo que tu. Durante a sobremesa, comeu-se a mesma quantidade da tarte de maçã e da tarte de chocolate. As frações que representam a parte que se comeu de cada uma das tartes têm numeradores e denominadores diferentes, mas representam a mesma quantidade. As frações que representam a mesma quantidade chamam-se frações equivalentes. Vamos analisar outras frações. Será que 1/3 e 3/9 também representam a mesma quantidade? Vamos começar por considerar 2 unidades de referência exatamente iguais. Depois, vamos dividir uma das unidades em 3 partes iguais, mas apenas consideramos uma dessas partes, que representa 1/3 e que está colorida a verde. Já para representar 3/9, dividimos a outra unidade de referência em 9 partes iguais. E só consideramos 3, ou seja, 3/9, que também pintamos de verde. O que podemos concluir? Repara que as 2 frações representam a mesma quantidade. 1/3 é equivalente a 3/9. 2 frações que representam a mesma quantidade são frações equivalentes. Estamos quase a terminar, mas ainda quero que analises outra situação. Que relação existe entre os numeradores das frações 1/3 e 3/9? Os numeradores das 2 frações têm uma relação de triplo e terça parte, ou seja, 3 é o triplo de 1, pois 1 vezes 3 é 3 e 1 é a terça parte de 3, pois 3 a dividir por 3 dá 1. Vamos agora analisar os denominadores das 2 frações. Que relação existe entre os denominadores das 2 frações? Repara que os denominadores das 2 frações também têm uma relação de triplo e terça parte. 9 é o triplo de 3, pois 3 vezes 3 é 9 e 3 é a terça parte de 9, pois 9 a dividir por 3 dá 3. Vamos analisar as frações 2/4 e 4/8. Que relação existe entre os numeradores das 2 frações? Repara que, neste caso, os numeradores têm uma relação de dobro e metade. 4 é o dobro de 2 e 2 é metade de 4. Repara nos denominadores. 4 vezes 2 é igual a 8. E 8 a dividir por 2 é igual a 4. Ou seja, 8 é o dobro de 4 e 4 é metade de 8. Também existe uma relação de dobro e metade nos denominadores. Não te esqueças, as frações podem ser diferentes, ter numeradores e denominadores diferentes, mas representar a mesma quantidade. Frações que representam a mesma quantidade chamam-se frações equivalentes. Para que isso aconteça, tem de existir a mesma relação entre os numeradores e entre os denominadores das 2 frações.
Bem, por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo tema!